Believe it or not, I had my noon meal today with Pele. Acreditem ou não, eu tive a minha refeição na hora do almoço hoje com Pelé. Cisco, where's Cisco? Onde é que está o Cisco? Ah, Cisco. They were telling me that the World Cup soccer is going to be in the United States soon. Estavam me contando que a próxima Copa do Mundo pode até ser nos Estados Unidos. And I'm sitting there talking with 5 of these Brazilian pastors. E eu estou ali conversando com 5 pastores brasileiros. And they asked me, do you have a favorite team that you're going to be cheering for? E eles me perguntaram, você tem um time assim favorito para quem você torce, algum país ou coisa assim? I thought about it and said, Eu pensei no assunto, aí eu disse, Argentina! Argentina! Anyone else have the courage to say you're for Argentina? Alguém tem coragem também de dizer que torce pela Argentina aqui? You should have seen the look on those pastors' faces. Precisavam ter visto o olhar daqueles pastores. I said, just kidding, I'm for Brazil. Eu disse, brincadeirinha, brincadeirinha, Brasil mesmo. My children are for Brazil. Meus filhos pelo menos torcem muito pelo Brasil. We'll always be for Brazil. Sempre vamos torcer pelo Brasil. Okay, Pele. Let's turn to our Bibles now to Revelation 17. Vamos abrir agora as nossas Bíblias para Apocalipse 17. My assigned topic for tonight is the doctrine of unconditional election. O assunto desta noite é eleição incondicional. In our text in Revelation 17:14, we read these words. O nosso texto de Apocalipse 17:14, nele nós lemos o seguinte: Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. The Lord Jesus Christ will redeem a special people to himself. O Senhor Jesus haverá de redimir para si mesmo um povo especial. And we have to ask the question, how did they get there? E nós vamos fazer a pergunta, temos que fazer a pergunta, como é que eles chegaram lá? When this earth is no more and we are in heaven with our Lord, we'll have to ask the question, how did we and all his people get there? Quando nós estivermos no céu já com o Senhor e essa terra não mais existir, nós vamos ter que fazer a pergunta, como é que nós e todos os demais que aqui estão chegamos aqui? With no guilt on their record nor pollution in their soul. Sem nenhuma culpa lá nos registros pessoais de cada um, sem nenhuma mancha na alma de cada um. The answer is some believe the gospel. A resposta é, alguns creram no Evangelho. And why do some believe and others do not? E por que que alguns creem e outros não? We witness at every opportunity we can possibly have for the gospel of Christ. Nós testemunhamos a cada oportunidade que se apresenta diante de nós. Some people respond to our witnessing and others do not. Alguns respondem positivamente, afirmativamente, e outros não. Have you ever asked why? Você já parou para se perguntar por quê? I think it's important to ask the question and find the answer in God's word because it is there. Eu creio que é importante nós fazermos a pergunta e acharmos a resposta na palavra, porque está na palavra. Pastors, just think if you were to walk in your office every morning and find a new book on your bookshelf. Meu irmão pastor, imagine se você fosse entrar no seu gabinete toda manhã e a cada manhã você encontrasse um livro novo lá na sua biblioteca. And you didn't know how it got there, but it was there every day, anew and every day. E você não sabia como é que aquele livro estava chegando, cada livro novo estava chegando ali a cada dia, mas a cada dia um livro novo.
Wouldn't you like to ask the question, how did it get there? Você não gostaria de fazer a pergunta, como é que esses livros estão chegando aqui? Now, some of you pastors, you would rather have books than eat. E eu sei que alguns de vocês, pastores, talvez preferissem receber livros novos do que comer. And there's even some of you that would rather have books than play football. E eu creio que há alguns até que prefeririam ter livros do que jogar futebol. Wouldn't you like to know how that new book got there every day? Você não gostaria de saber como é que cada livro novo havia chegado ali a cada dia? Well, the question is answered for us how heaven is going to be populated. A resposta à pergunta como é que o céu irá ser populado está na Bíblia. And why some respond to the gospel and others do not. E por que uns respondem ao evangelho e outros não? In Revelation 17:14 there are three words used. Aqui em Apocalipse 17:14 nós temos três termos, três palavras que são usadas. Those who are standing with the Lord of Lords and the King of Kings are described by these three words. Aqueles que estão ali com o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis são descritos por essas três palavras. Called, chosen, faithful. Chamados, eleitos, fiéis. Called means to be seized upon with irresistible power. Chamado significa você ser convocado por um poder irresistível. Well, who are the ones who will be seized upon with irresistible power? E quem são esses que serão convocados por um poder irresistível? The answer is in the word chosen. A resposta está na palavra chamados. Those who had been chosen by God will in fact be seized upon in this life. Aqueles que são chamados por Deus serão convocados por esse poder irresistível. And so we see the doctrine of election just from this very verse. Então, apenas nesse versículo nós já podemos ver brotar a doutrina da eleição. And as we search the Bible, we see that election is the fountainhead of all of God's redemptive blessings. E nós vamos ver, ao analisarmos a Bíblia, que eleição é a fonte, a origem de toda a doutrina salvífica de Deus. So tonight we will look at sovereign electing grace. Então hoje à noite nós queremos olhar para a graça soberana salvadora. And may I hasten to say to all of you, E eu quero instar com vocês o seguinte: I believe in the doctrine of unconditional election, that it is taught in the Bible. eu creio na doutrina da eleição incondicional que é ensinada nas Escrituras. However, what you believe about the doctrine of election, whether it agrees with my understanding or not, Entretanto, aquilo que você crê a respeito da doutrina de eleição, seja lá se concorde ou não comigo, is not the litmus test of whether you or I are godly or like Jesus Christ. isso não é o teste mais importante para mostrar se você e eu amamos ou não Jesus. So I would ask you to lovingly listen and be open to consider, and then you have the responsibility to search the scriptures for yourself. Então eu vou pedir que cada um de nós nessa noite ouça com o coração aberto e que aí pesquise na palavra de Deus para ver o que Deus tem a dizer a esse respeito. Will you turn with me to Ephesians in chapter 1? Abram comigo para Efésios 1. The word elect, election, chosen, chosen. A palavra eleito, eleição, escolhidos, escolha, chamado, Are from the same word, and it's a Bible word. todos esses termos vêm de uma mesma palavra que é um termo bíblico. Everyone must believe something about the doctrine of election, for it's taught all through the Bible. Todos nós temos como que a obrigação de crer na doutrina da eleição alguma coisa a esse respeito, porque ela é ensinada através da Bíblia. At least 50 times in the New Testament alone, this word is used. Pelo menos 50 vezes esse termo aparece no Novo Testamento. And a good number of these times it is not in the context speaking about salvation. E uma boa parte dessas referências, dessas 50 referências, o termo não está se aplicando à salvação diretamente. But what it does do for us, they demonstrate the deliberate placing of preference upon some. Mas o que esse termo nos demonstra com clareza é que ele demonstra
preferência deliberada com relação a algumas pessoas. Whether the objects spoken of are personal or impersonal, Seja lá o objeto que está sendo tratado pessoal ou impessoal. and they are specific objects that are preferred to the exclusion of others. E então demonstra que há alguns objetos que são preferidos em detrimento de outros que são excluídos. We see the word in Ephesians 1:4. I'll ask that we read verses 3 through 6. Nós vemos essa palavra em Efésios 1:4, nós vamos ler os versículos 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. A definition of the word means picking or choosing. Uma definição dessa palavra significa simplesmente escolher. To choose, to single out, to call out. Escolher, tirar de dentro de um grupo, escolher entre vários. To call out from others from or out of a common lump. Chamar de dentro de um certo grupo. With a special love and regard. Com um amor especial, com um cuidado especial. Out from the others where there is a similar rank or condition. Tirado de um grupo onde há um patamar igual, onde há uma condição igual daqueles que estão ali. We see the word used in several instances in the scripture. Nós vemos essa palavra usada em várias instâncias na palavra. Like in Luke 6:13. Por exemplo, Lucas 6:13. Jesus called the disciples to him and chose the 12. Jesus chamou os discípulos a si e escolheu os 12. Now he didn't call for nominations from the floor to get his 12 apostles. Ele não pediu sugestões da plateia para começar a escolher seus discípulos. He spent the whole night in prayer. He got the Father's directives and from his own prerogative chose his 12. Ele passou a noite inteira em oração, em sintonia com o Pai, e por escolha sua mesmo, ele chamou os 12. In Luke 14:7. Lucas 14:7. There's a parable and the word election is used in this way. Lá em Lucas 14:7 há uma parábola e a palavra eleição é usada no mesmo sentido. The Pharisees chose out the chief of seats. Os fariseus escolhiam os melhores lugares. They passed by certain seats and chose specific seats up in front to be Eles seen. passavam por alguns outros lugares e eles escolhiam os melhores lugares ali na frente da sinagoga. They chose those seats of their own prerogative. Eles escolhiam esses lugares como uma prerrogativa sua. In Acts chapter 6 verse 5, Em Atos 6:5, when there was a great problem in the church and they had to solve the problem with the widows being neglected. quando houve aquele grande problema em que eles tiveram que tratar da questão das viúvas que estavam sendo deixadas de lado, They were told to find 7 men of honest report, full of the Holy Spirit, that they could set over that business. Eles foram impelidos a escolher 7 homens que tinham boa reputação e eram cheios de espírito para cuidar daquela tarefa. The saying pleased the whole multitude, and they chose Stephen. Tudo isso agradou aquela multidão e eles escolheram a Estevão. They passed by thousands, but picked Stephen. Eles deixaram de lado milhares, mas escolheram a Estevão. In Acts 15:7, Em Atos 15:7, Peter was chosen to preach to the Gentiles. Pedro foi escolhido para pregar aos gentios. Now, God did not foresee Peter preaching to the Gentiles. Deus não anteviu Pedro pregando aos gentios, Peter was terribly prejudiced against the Gentiles. porque Pedro era alguém que tinha um preconceito muito grande contra os gentios. But God put him there by his divine prerogative. Mas Deus o colocou ali como uma prerrogativa sua, divina. In the Old Testament, we see the word used by way of the Septuagint. No Novo Testamento nós vemos esse termo usado através da versão da Septuaginta. In 1 Samuel 17:40, David chose 5 smooth stones.
Which is the text for Samuel? 1 Samuel 17:40. Em 1 Samuel 17:40, nós vemos Davi escolhendo 5 pedras lisas. He chose the 5 smooth stones out of the brook and put them in his bag and prepared to meet the giant. Ele escolheu 5 pedras lisas ali naquele riacho e colocou no seu alforje e se preparou para enfrentar o gigante. David exercised his prerogative in which stones he would choose. Davi, no caso, exerceu a sua prerrogativa de escolha em termos das pedras que ele iria ter disponíveis. This choice of David was not the ratifying of the stones saying, "Take me, take me." Essa escolha de Davi não era a ratificação das pedras que estariam clamando ali para Davi: por favor, me escolha, por favor, me escolha. In all of these instances, the chooser is active and the chosen is passive. Em todas essas circunstâncias, o que escolhe é ativo e o escolhido é passivo. The power of selection is with the selector, not with the selected. O poder de escolha está com o selecionador, não com os selecionados. In our text tonight, we see in verse 3 No nosso texto desta noite, nós vemos no versículo 3 that the Father has bestowed these gracious blessings upon His people. que Deus outorgou essas bênçãos espirituais ao seu povo. These blessings are the spiritual blessings of election and predestination. São as bênçãos espirituais da eleição, da predestinação. And as Paul understood these divine truths, it caused his heart to lift up in praise and worship to God. E à medida que Paulo ia entendendo essas verdades, essas bênçãos, o seu coração se voltava para Deus numa atitude de tremendo louvor. These truths are not to be feared. Estas verdades não devem causar em nós um medo, um temor. As I understand the nature of man, if there was no election, there would be no salvation. Se eu conheço a natureza do homem, se não houvesse eleição, não haveria salvação. So I rejoice and I love this truth. Então eu me regozijo e eu amo esta verdade. And we're called to stand up and bless the Lord, you people of His choice. Nós temos um chamado bíblico então para nos levantarmos e bendizermos a Deus, nós que somos povo escolhido seu. Again, the definition of election is to choose, to single out, or to call out. Novamente, a definição de eleição é escolher, é tirar de dentro de. To call out from others, from out of a common lump. É chamar de dentro de um grupo que tem tudo em comum. There's a special or a specific number that has a special love placed upon them. Há um número específico, especial, que é objeto de um amor também especial. Those chosen there's no reason in and of themselves that they would be chosen. They're not better than the others. Não há nada de especial nos escolhidos, eles não têm nada de especial que fizessem com que fossem escolhidos. Now, in our text, the word predestination. No nosso texto aqui, a palavra predestinação. You see in verse 4, we were first chosen, and then in verse 5, we were predestined. Vejam que no versículo 4 nós somos primeiro eleitos, e aí no versículo 5 predestinados. It means to foreordain or foreappoint to an ultimate state. Significa pré-ordenar para um estado último. The Greek word is prohorizo. A palavra no grego é prohorizo. And you can tell in the word, you can see the word horizon. E dá para vermos nesse termo grego a palavra horizonte. It means to mark out beforehand. Significa marcar antecipadamente, destacar antecipadamente. Just like the horizon is the meeting point between the sky and the land. Assim como o horizonte é o ponto de encontro entre céu e terra, so God establishes the boundaries. Assim também Deus estabelece os limites, the destiny, o destino of those that he's speaking about. Daqueles a respeito de quem ele está falando. So election is speaking of how we are chosen from a common lump. Então, eleição fala de como nós somos escolhidos de um grupo comum. And predestination is that which we are ordained unto. E predestinação é para aquilo que nós estamos sendo destinados, focalizados. You see, election is
taking from predestination is mapping out or setting the boundary of. Então, eleição é nos tirar de algum grupo comum e predestinação é nos destinar, é nos colocar no caminho que temos que seguir. Now, with that in mind, would we read now verses 4 and 5 again? Com isso em mente, vamos ler de novo os versículos 4 e 5, Efésios 1. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. James P. Boyce was the founder and first president of the Southern Baptist Theological Seminary in Louisville, Kentucky. James P. Boyce foi o fundador, primeiro diretor do Seminário Teológico de Louisville, em Kentucky, nos Estados Unidos. He was the president of the Southern Baptist Convention from 1872 to 1879. Ele foi presidente da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos de 1872 a 1879. He was the first systematic theology teacher for the Southern Baptist Convention in a seminary. Na verdade, foi o primeiro professor de teologia sistemática da Convenção Batista do Sul em termos de um seminário. In the first 10 years, he used J.L. Dagg's Manual of Theology I showed you this afternoon. Nos primeiros 10 anos que ele lecionou, ele usou aquele manual de teologia de Dagg, que eu mostrei hoje de manhã para vocês, que a Editora Fiel publicou. Boyce, Dagg, Manley, Mel, Broadus, Carroll. Peter, that's too much. Boyce, Dagg, Darrell, Manley, Mel. Todos esses nomes, eles são iguais em português. Same name in Portuguese. Okay? Same in Portuguese. Broadus e todos os outros. And many others for the first 80 years of the Southern Baptist Convention. Tantos desses nomes pelos primeiros 80 anos da existência da Convenção Batista do Sul. Nearly all Baptists believe this definition I will give you. Quase todos, a maioria deles criam na definição que eu vou dar para vocês agora. And this definition of election in the Bible is not limited unto Southern Baptists. E essa definição de eleição que eu vou dar para vocês não está certamente limitada aos batistas. God of his own purpose. Deus, dentro do seu próprio propósito, has from eternity tem desde a eternidade determined to save determinado a salvar a definite number of mankind número definido de homens, seres humanos, as individuals, como indivíduos, not for or because of any merit or work, não por causa de algum mérito que tenham ou com a obra que tenham praticado, of theirs, nor of any value to him of them. Qualquer obra que eles tenham praticado ou qualquer valor especial que eles tenham diante de Deus, but of his good pleasure. Mas sim pelo seu próprio prazer, seu beneplácito. We can add to that list multiplied names that you would recognize if you have read books that have been printed. Nós poderíamos incluir na lista de nomes que nós já demos uma série de outros nomes que certamente você já leu esses autores. Those that have given us our heritage and our understanding of the gospel and the church from the scripture. Aqueles que nos conferiram a nossa herança, a nossa compreensão do evangelho conforme a Bíblia. Let's go back to our text and see, voltando ao nosso texto, 10 different aspects about this truth of unconditional election. 10. Vamos ver 10 aspectos peculiares dessa questão da eleição. First of all, God does the electing. Primeiro é Deus quem elege. Do you see in our text? He chose us. Como diz o texto no versículo 4, como também Ele nos elegeu. And in Mark, the Gospel of Mark, chapter 13. Em Marcos 13, Mark 13 and verse 20. Versículo 20. Se o Senhor não abreviasse aqueles dias, ninguém se salvaria, mas Ele, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. But for the elect's sake, whom He chose. Mas por causa dos eleitos que escolheu, que Ele escolheu.
God does the choosing, it's not man that does the choosing. É Deus que faz a escolha, não é o homem que efetua a escolha. Secondly, Em segundo lugar, God chooses individual people. Deus escolhe pessoas individualmente. He does not choose the church as a whole society, Ele não escolhe a igreja toda como uma sociedade, um grupo, but he chooses specific individuals to be his children. mas ele escolhe pessoas específicas, indivíduos para serem seus filhos. We see verses like in Romans 16. Nós vemos, por exemplo, versículos como Romanos 16, Romans 16 and verse 13. versículo 13: Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. So this man Rufus could be just off the cuff, just referred to as chosen in the Lord. Esse homem, Rufo, por isso Paulo podia ter a liberdade simplesmente dizer eleito no Senhor. See, that's the simplicity of their faith. They didn't cavil or fight against the doctrine of election. Essa é a simplicidade da fé desses homens. Eles não lutavam, não brigavam com essa questão de eleição. And in Paul writing this, he wasn't trying to cause a church split. E ao escrever isso, Paulo não estava tentando dividir a igreja. There was no embarrassment to saying, I believe that there is a chosen people. Não havia qualquer embaraço em dizer eu creio que há um povo eleito. When the Apostle John wrote his second epistle, Quando o apóstolo João escreveu a sua segunda epístola, he wrote to the elect lady and her children whom I love in the truth. ele escreveu àquela senhora eleita e filhos a quem eu amo de verdade. These are specific people, and we will see also in Acts 13:48. São pessoas específicas, assim como nós vemos também em Atos 13:48. The Gentiles were receiving the gospel because the Jews were not. Os gentios estavam recebendo o evangelho, porque os judeus estavam rejeitando. At this point in the history of the church, they began to go to the Gentiles because Israel had totally rejected it. A esse ponto na história, a igreja estava indo para os gentios porque os judeus haviam rejeitado completamente a mensagem. In verse 47, you see it's a fulfillment of the prophecy of the Old O Testament. versículo 47 nos dá conta que isso é uma profecia que está sendo cumprida. And so in verse 48, we begin to see how those books find their way into the library every morning. Aí no versículo 48 nós começamos a ver como é que esses livros conseguem achar o seu caminho para aquela biblioteca diariamente. 13:48. Os gentios, ouvindo isto, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. They that received the word, the reason they did was because they had been appointed prior to this. Aqueles que creram na palavra, eles creram porque eles já haviam sido anteriormente apontados para isso. B.H. Carroll was the founder and first president of Southwestern Baptist Theological Seminary. B.H. Carroll foi o fundador, primeiro presidente do Seminário Teológico do Sudoeste dos Estados Unidos. He told this story. When I was a young fellow and had not imbibed the doctrine of predestination, Ele conta uma história que diz: quando eu era jovem e ainda não havia incorporado a doutrina da predestinação, I wanted this verse to read like this: eu queria que esse versículo aqui fosse lido da seguinte forma: As many as believed were ordained to eternal life. tantos quantos creram, esses foram então destinados para a vida eterna. Carroll continues, he says, perhaps this is the way you want to interpret it. E ele continua dizendo: quem sabe essa seja a forma que você queira interpretar esse versículo. Brother Broadus said, let the scripture mean what it wants to mean. O irmão Broadus disse o seguinte: vamos deixar a escritura dizer o que ela quer de fato dizer. And you let that passage stand. E permita que essa passagem fique como ela está. Ordination to precede eternal life. A ordenação, destinação para preceder a vida eterna. Ordination to eternal life takes place in eternity. A ordenação, a destinação para a vida eterna acontece na eternidade passada. In 1 Thessalonians 1:4, you Primeira- also see Em 1 Tessalonicenses 1:4, nós também lemos isso.
Knowing, beloved brethren, your election by God. Conhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Have you ever wondered why that truth of election is nestled in that text? Vocês já pararam para perguntar por que essa verdade acerca de eleição está entremeada nesse texto aqui? There's an important reason why he spoke that verse in that particular text. Há uma razão muito específica e clara porque Paulo usou esse conceito nesse contexto. He was meeting a need in the life of the Thessalonian brethren. Ele estava indo de encontro a uma necessidade na vida dos irmãos lá de Tessalônica. Could it be that you might have that same need to have that spoken to you? Será que você talvez esteja passando pela mesma necessidade e esteja precisando que isso seja dito para você? But if you say, I don't want anything to do with election, you're saying, I don't need that particular truth. Mas se você diz, olha, eu não quero nada com esse negócio de eleição, você está dizendo, olha, eu não preciso desse tipo de verdade, não. The election was of specific brethren that were in that church. A eleição era de irmãos específicos que faziam parte daquela igreja. Number 3, Terceiro lugar, God chooses unto salvation. Deus escolhe para a salvação. In 2 Thessalonians chapter 2, Em 2 Tessalonicenses 2, Thessalonians 2 and verse 13. versículo 13. Would you read? Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. He says that salvation or election is unto salvation. Ele diz que a eleição é para a salvação. Chose you for salvation. Vos escolheu para a salvação. And he doesn't say, I thank you people that you chose yourselves. Ele não diz, olha, eu agradeço vocês porque cada um de vocês se escolheu, se auto-escolheu. But his heart is turned toward God and he gives him the thanks for doing the choosing. Mas em lugar disso, ele se volta para Deus e ele agradece a Deus que foi quem efetuou a escolha. Number 4, Quarto lugar, God chooses in eternity. Deus escolhe na eternidade. In our text of Ephesians 1, O texto que estamos vendo ali de Efésios 1, just as he chose us in him before the foundation of the world. versículo 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. That's before the world began. Isso é antes do mundo existir, ter começado. In 2 Timothy 1:9, he says, who saved us and called us with a holy calling. Em 2 Timóteo 2,9, ele diz, aquele que nos escolheu. Keep going. It's not 2:9, 2 Timothy first. I'm sorry, 2 Timothy 1:9. 1 Timóteo 1,9, ele diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito. In Revelation 17:8, Em Apocalipse 17:8, we have a description of who and when men were placed in the book of life. nós temos uma descrição de quem e quando essas pessoas foram postas no livro da vida. 17:8. Vamos lê-lo. A besta que viste era e já não é. Todavia está para subir do abismo e vai-se para a perdição. E os que habitam sobre a terra e cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo se admirarão quando virem a besta que era e já não é e que tornará a vir. You've heard that song. There's a new name written down in glory. Vocês já ouviram um cântico que diz há um novo nome lá na glória? The name was written down long before the world ever began. O nome foi escrito muito antes do mundo ter seu início. Names are put in the book of life long before they ever come to faith in Jesus Christ. Os nomes são colocados no livro da vida muito tempo antes deles de fato exercerem a fé em Cristo. Number 5. 5. God chose with reference to his own dear son. Deus escolheu com referência ao seu próprio querido filho Jesus.
In Ephesians 1:4, Em Efésios 1:4, just as he, the Father, chose us in him, the Son. como também ele, o Pai, nos elegeu nele, ou seja, Jesus Cristo, o Filho. You see, we are chosen in eternity and in union with and with reference to the Son. Nós somos escolhidos desde a eternidade passada em união com e com referência a Jesus Cristo. If you want to press salvation as far back as you can press it, Se você quiser empurrar a salvação lá para trás na eternidade, o quanto você pode empurrar lá para trás, you'll see that our salvation was inseparably linked to Jesus Christ. você vai verificar que a nossa salvação sempre esteve inseparavelmente ligada a Jesus Cristo. Peter and also John in Revelation said Jesus was slain before the foundation of the world. Pedro e também João aqui em Apocalipse diz que Jesus foi sacrificado, o cordeiro foi ferido antes da fundação do mundo. And it was at that same counsel of redemption that we were placed in Christ and him E crucified. foi nesse momento, nesse conselho de redenção que nós fomos colocados em Cristo. Our salvation was really finished before the world ever began. A nossa salvação, na verdade, estava terminada antes, de fato, de o mundo começar. Because at that point it all depended upon the ability of God to keep his decrees. Porque, na verdade, ela só dependia já naquela altura da capacidade de Deus de manter os seus decretos. Number 6, Número 6. God chose his elect on no other revealed basis Deus escolheu os seus eleitos em nenhuma outra base revelada senão but the exercise of his sovereign will. o exercício da sua vontade soberana. When David went to get the stones out of the brook, he chose the ones that were smooth and would fit his slingshot. Quando Davi foi lá naquele riacho, ele escolheu aquelas pedrinhas que eram mais lisas, que se encaixavam bem na sua funda. They were qualified to be the stones that he needed. Elas eram pedras apropriadas para serem as que ele precisava. When the Pharisees came into the meeting hall, they chose the seats that suited them best. Quando os fariseus entravam ali na sinagoga, eles escolhiam os lugares que se encaixavam melhor para eles. The seats that would give them the most prestige. Os lugares que davam maior prestígio a eles. And when the multitudes looked out in the church to find deacons, they looked for the ones that met the qualifications. E quando a igreja procurou homens para que fossem diáconos, eles procuraram aquelas qualificações que se encaixavam para aquelas pessoas. But what is the basis of God's selectivity of certain sinners unto salvation? Mas qual é a base da seletividade de Deus de certos pecadores em termos de salvação? The Bible says it's no revealed basis except his sovereign will. A Bíblia diz que não há nenhuma base revelada a não ser a sua vontade soberana. Do you see in the end of verse 5? Final do versículo 5 nós vemos isso. This election and predestination was according to the good pleasure of his will. Essa eleição e essa predestinação eram segundo o beneplácito da sua vontade. Also read verse 9. Vejam também o versículo 9. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs. And verse 11. Versículo 11. Nele digo, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Pastor Askell spoke of the sovereignty of God in saving sinners. O pastor Askell falou para nós a respeito da soberania de Deus ao salvar pecadores perdidos. It is God's unobligated freedom and prerogative by which he chooses sinners. É a prerrogativa, é a liberdade que Deus tem, que não está presa, não tem rabo preso com nada, ao escolher pecadores. Was it God looking and foreseeing who would have faith and repentance? Será que seria Deus olhando de antemão e antevendo aqueles que teriam fé? I believe the Bible says absolutely not. Eu creio que a Bíblia diz de forma alguma. Did God choose you to salvation? Deus escolheu você para a salvação? If he did because he decided to. Se ele o fez porque ele assim o decidiu. You see, he saved us and called us with a holy calling. Ele nos salvou, nos chamou com um chamado santo.
not according to our works, não de acordo com as nossas obras, but according to His own purpose and grace. mas de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua graça. Israel was chosen in Deuteronomy chapter 7. Israel foi escolhido, Deuteronômio 7. As Brother Tom said, it was not according to their number or their strength or their goodness, Como o irmão Tom já nos disse hoje, não de acordo com o seu número, de acordo com seus feitos, com sua bondade, but because God in His sovereign purpose was pleased to set His love upon some. mas porque Deus, de acordo com o seu propósito soberano, teve prazer em colocar o seu amor sobre aquele povo. Now that sounds like arbitrariness to us, Para nós isso nos soa como arbitrariedade, purposelessness. a falta de propósito. But I beg you to realize that there is precision and sovereign design. Mas eu peço que vocês compreendam que há precisão nisso, há um projeto soberano nisso, Directed by infinite wisdom and divine purpose. que é dirigido por uma sabedoria infinita, um propósito divino. God does nothing by arbitrariness. Deus nada faz por arbitrariedade. Look at the creation, the design, and the symmetry, and the effectual working. Veja, por exemplo, a criação, a simetria da criação, todos os detalhes que Deus fez na sua obra criadora. So the cause of why some are chosen and others are passed by is all within God. Então, a razão pela qual alguns são escolhidos e outros não, tudo, na verdade, está em Deus. There's no cause in us to move Him to choose us. Não há nada em nós que seja capaz de captar o seu coração para que Ele nos escolha. He did not foresee faith or our decision or desire or willingness. Ele não anteviu a nossa decisão, a nossa fé, a nossa disposição. In fact, according to Psalm 14, verses 1 through 3, Aliás, de acordo com o Salmo 14, 1 a 3, when God looked down out of heaven upon the children of men, quando Deus olhou dos céus para os filhos dos homens, He saw that there was none that were good. Ele viu que não havia nenhum sequer que era justo. None who seek after God. Nenhum sequer buscava a Deus. None who want anything to do with God. Nenhum sequer queria qualquer coisa com Deus. In Romans 9, verses 14 and 15, Em Romanos 9, 14 e 15, we see that salvation is according to God's will, not man's. nós vemos que a salvação é de acordo com a vontade de Deus e não com a vontade do homem. He says, I will have mercy on whomever I will have mercy, Ele diz, eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, and I will have compassion on whomever I will have e terei compassion. compaixão de quem me aprover ter compaixão. So then it is not of him who willeth, nor of him who runneth, Então não é aquele que deseja ou aquele que corre em direção a, but of God who shows mercy. mas sim de Deus que mostra a misericórdia. I immediately say, why me? Eu imediatamente tenho que dizer, por que eu? And I don't know. E eu não sei a resposta. Understanding God's sovereign grace excludes all boasting in me Ah, and you, ao compreender a graça soberana de Deus, isso imediatamente aniquila qualquer orgulho que eu tenho, qualquer vontade de achar que eu sou alguém. it humbles us to the dust, and puts the axe to the root of pride. Isso nos humilha até o pó. E realmente o machado aí ataca a raiz do nosso orgulho. But you might say, I thought God was a God of love that would not treat anybody differently than anybody else. Mas aí você diz, eu achava que Deus era um Deus de amor, que não haveria de tratar ninguém diferente um do outro. But the real question is this: why does He bestow it upon anybody? Mas a pergunta, de fato, a questão é, por que é que Ele se digna dar isso para qualquer pessoa? God had mercy upon some and abandoned others. Deus teve misericórdia para alguns e abandonou outros. He directs His Spirit to come where He will. Ele dirige o seu espírito para que venha onde Ele quer. He leaves all the others to their natural corruptions. Ele deixa os demais na sua corrupção natural. He leaves them to their free will. Ele os deixa entregues à sua livre vontade, ao seu livre arbítrio. It was George Whitefield that said this: George Whitefield disse o seguinte: I know Christ is all in all.
Eu sei que Jesus é tudo em todos. Man is nothing. E o homem é nada. He hath a free will to go to hell. He has a free will to go to hell, Ele tem uma livre vontade que, se exercida, o leva para o inferno. but none to go to heaven. Mas ele não tem vontade livre para ir para o céu. Charles Spurgeon said, "Doesn't the rich man have the right to do with his riches as he pleases?" Charles Spurgeon disse certa vez: o homem de dinheiro que tem bens, ele não possui o direito de fazer o que bem entender com seus bens? Can we complain or sue him for not giving to us? Nós podemos reclamar, nós podemos nós podemos processá-lo porque ele não dá dos seus bens para nós que temos menos? Is he obligated to us? Ele tem obrigação para conosco? You say, but what about those that would come to him if they were allowed? Aí você pergunta, mas e aqueles que viriam a Deus se tivessem permissão para vir? I can't find any of those. Eu não consigo achar nenhum desses. I can't find any that will come to him unless he first changes their heart. Eu não consigo achar ninguém que viria a Deus se não houvesse primeiro Deus se movendo para mudar o coração dessa pessoa. Tomorrow night we'll speak to you more about the subject of the foreknowledge of God. Amanhã à noite nós vamos falar um pouquinho sobre a presciência de Deus. Number 7. Número 7. God chose the means by which the elect would receive. Deus escolheu os meios pelos quais os eleitos would receive him? Redeeming, sanctifying grace. Receberiam a graça redentora e salvadora. You see, election in itself doesn't save anybody. A eleição em si não salva ninguém. But no one was ever saved without election. Mas também, por outro lado, nunca ninguém foi salvo sem eleição. The drowning man is in the water, and I stand on the shore saying, I purpose to save you. O homem que está se afogando está lá quase morrendo, e eu estou ali do lado de fora dizendo, olha, a minha intenção é salvar você que está aí morrendo afogado. Your purposing doesn't mean anything if you don't throw him a lifesaver. O seu propósito não leva a nada, a menos que você atire um salva-vidas para ele. So there are the means, the instrumentality by which election is accomplished. Então há os meios, a instrumentalidade através da qual a eleição se realiza. The first of the three is the cross. Primeira das três é a cruz. God sent his own dear son to be the propitiation for his people. Deus enviou o seu filho para ser a propiciação para o seu povo. Election would have meant nothing had God not sent his son to save sinners. A eleição não teria qualquer significado se Deus não tivesse mandado o seu filho para salvar os pecadores. The second area of means is in 1 Corinthians 1:21. O segundo meio de salvação da eleição está em 1 Coríntios 1:21. It pleased God through the foolishness of preaching to save them that believe. Agradou a Deus através da loucura da pregação salvar aqueles que creem. How shall they believe unless they hear? Como ouvirão se não há quem pregue? And how can they hear except a preacher be sent? Como ouvirão se não houver a pregação, e como ouvirão se não há quem pregue? God has ordained the means of preaching to save his people. Deus ordenou que houvesse a pregação para que houvesse a salvação através dela. All of these men that I've spoken of earlier were not hyper-Calvinist. Todos esses que eu mencionei anteriormente não eram hiper calvinistas. When Andrew Fuller and William Carey and the other particular Baptists of England, quando Andrew Fuller e Guilherme Carey e outros batistas da Inglaterra realized that the heathen must hear the preaching of the gospel in order to be saved, reconheceram que os pagãos precisavam ouvir a pregação do evangelho para serem salvos. As they began to pray together in the beginning of the Second Great Awakening, they were compelled to send missionaries. Quando eles começaram a orar juntos no início daquele segundo despertamento grandioso que houve, eles foram impelidos a ir anunciar esse evangelho. It's a terrible thing to believe in sovereign election if we are not going to take the gospel to sinners. É uma coisa terrível você crer na eleição soberana se você não está disposto a levar a mensagem do evangelho aos pecadores. And the third means is in 2 Thessalonians 2:13 and 14. E o terceiro meio de salvação via eleição está em 2 Tessalonicenses 2 Thessalonians 13 and 14.
2, 13 e 14. 2 Thessalonians 2:13 and 14. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, amados no Senhor, irmãos amados no Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade, e para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. This election to salvation is actually accomplished through the sanctification by the Spirit. Esta eleição, esta salvação via eleição é realizável através da santificação no Espírito. The Spirit of the Lord must come and convict the world of sin, righteousness, and O judgment. Espírito de Deus precisa vir e convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. But as we heard, conviction is not sufficient. There must be regeneration. Mas como nós já ouvimos antes, a convicção não é suficiente, precisa haver regeneração, Whereby real saving faith becomes a reality within the soul, através da qual a verdadeira fé salvadora se torna uma realidade na alma, which makes conversion possible and real. que torna a conversão possível, torna a conversão algo real. Unconditional election does not mean that there are no conditions. A eleição incondicional não quer dizer que não haja condições. God requires that we worship Him and fear Him and believe Him. Deus requer que nós o adoremos, que nós temamos a Ele. The apostle said, "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved." O apóstolo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo. There are conditions and terms to enter into gospel privileges. Há condições bem específicas para se entrar no reino de Deus. But unconditional election means there are no conditions which the natural man can meet. Mas eleição incondicional quer dizer não há condições no homem natural que ele possa com elas ser salvo. He is that man in Ephesians 2:1 through 3 that we spoke of. Ele é aquele homem lá de Efésios 2, 1 a 3 que nós falamos ontem à noite. He is utterly dead. Ele está completamente morto. If we had a corpse laid out here, Se nós tivéssemos um corpo, um defunto aqui na nossa frente, could that corpse meet any conditions that we might give it? será que esse corpo já morto poderia responder a qualquer coisa que nós dessemos para que ele fizesse? I'm not being facetious. The soul of an unconverted person is really dead. Eu não estou aqui inventando moda, não. A alma de uma pessoa não convertida está literalmente morta. Furthermore, it is bound by the clutches of the world and the devil, Além do mais, ela está presa pelas algemas do mundo e do diabo. not to mention his own lust of the flesh and the mind. Isso sem citar toda a concupiscência da mente e do coração dessa pessoa. There are no conditions that kind of man can meet before a holy God. Não há condições para esse homem fazer alguma coisa ou preencher alguma coisa diante de um Deus santo. Number 8. Número 8. And how much time do I have left? Quanto tempo falta? I don't. Estou pouco perdido I don't know aqui. when we started. I think. 5? All right, number 8. God chose with a specific purpose to accomplish in the elect. Deus escolheu com um propósito específico para ver cumprido nos eleitos. In Ephesians 1, Em Efésios capítulo 1, we see that God desires to bring to himself holy sons. nós percebemos que Deus deseja trazer para si mesmo filhos santos. The end of verse 4, that we should be holy and without blame before him. Final do verso 4, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, Having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to himself. tendo nos predestinado para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Holy sons. Filhos santos. We were sons of disobedience and children of wrath. Éramos filhos da desobediência e da ira. Jesus said, "You are of your father the devil." Jesus diz: vocês pertencem ao seu pai, que é o diabo. But the sovereign grace of God brings a man into a filial relationship with himself. Mas a graça soberana de Deus traz a pessoa para uma relação filial com Deus. A covenantal relationship where he says, "I will be to you a father."
um relacionamento de concerto onde ele diz: eu serei para vocês pai, and you will be my sons and daughters. e vocês serão meus filhos e filhas. I will put my spirit in your heart and will bear witness with your spirit. Eu colocarei o meu espírito no coração de vocês e ele dará testemunho com o espírito de vocês That you are the sons of God. que vocês são filhos de Deus. That's the kind of assurance that He provides for our soul. Esse é o tipo de certeza que ele supre para as nossas almas. And He induces us to pray, Abba, Father. E ele nos induz a orar: Abba, Pai. What manner of love is this that we should be called the sons of God? Que amor é esse que nos escolheu, que nos colocou como seus filhos? And the distinctive characteristic about being the sons of God E a característica bem distinta de sermos filhos de Deus is that they are holy. é que é um povo santo. How can we tell if we are born of God? Como é que podemos dizer se somos ou não nascidos de Deus? Because we walk forward in a meeting and at one point and prayed a prayer? Porque um certo dia nós viemos à frente num apelo e fizemos uma oração? I say no. Eu digo não. Never in the scripture is any assurance guaranteed because a decision was made. Nas Escrituras não há qualquer garantia dada a alguém porque uma decisão foi feita. By what means can we have assurance that we are sons of God? Por que meios nós podemos ter certeza de que somos filhos de Deus? John said in 1 John 5 and verse 13 João disse na sua primeira epístola, capítulo 5, verso 13, that he wrote these things to you that believe on the name of the Son of God, eu vos escrevi essas coisas para saberdes que sois filhos de Deus, that you may know that you have eternal life. para que saibais que tendes a vida eterna. Well, what things did he write in his epistle? E o que é que ele escreveu na sua epístola? One is this in 1 John 3:9. Uma das coisas que ele escreveu é isto aqui, ó, 1 João 3:9. Whoever practices sin is not born of God. Aquele que vive na prática do pecado não é nascido de Deus. Without holiness, no man will see the Lord. Sem santidade ninguém verá a Deus. There is not a separate class of Christians Não há uma classe distinta, separada de crentes who for a long period of time can walk in carnality and still have the assurance of salvation. que durante muito tempo pode viver em constante carnalidade e de repente ter salvação. We have filled the church up with these kind of professing Christians. Nós temos enchido, na verdade, a igreja com esses crentes que nós chamamos de crentes professos. It's due in part to our methods of evangelism. E isso, em parte, tem a ver com os nossos métodos de evangelismo. But God's purpose from eternity is that He would have sons who are holy in their life and character. Mas no propósito eterno de Deus, está escrito, está determinado que Ele quer filhos que sejam santos no seu caráter. We'll pick up the other 3 points tomorrow night. Amanhã à noite nós continuamos os últimos 3 pontos. But let's close tonight with an affirmation of the praise and glory of God. Mas vamos terminar hoje à noite com uma afirmação do louvor, da glória a Deus devida. With gratitude that He has purposed to save some who do not deserve it. Com gratidão pelo fato dele ter escolhido alguns que não merecem ser salvos. And that He will be glorified in the salvation of those. E que ele será glorificado na salvação daqueles. And He will be glorified in the damnation of others. E ele até será glorificado na condenação dos demais. Who can restrain His hand? Quem pode segurar a sua mão? Or say to Him, what have you done? Ou dizer a ele, que fazes tu? I can't. Eu não posso. Let's pray. Vamos orar. Our mighty and holy God, Nosso Deus santo e todo-poderoso, we give you glory for your sovereign purpose, nós te damos glória por teu propósito soberano, for purposing to send your Son to save sinners, por ter determinado em mandar o seu Filho para salvar pecadores, of whom we are the chief. dentre os quais nós somos os principais. We are humbled to think that you would have anything to do with us. Nos humilha pensar que o Senhor teria algum relacionamento conosco. We stand amazed that you have set your love upon us, Nós ficamos maravilhados ao percebermos que tu colocarias o teu amor sobre nós. and help us to refrain from boasting
Senhor, ajuda-nos a não estarmos nos orgulhando or thinking ourselves to be better than others because we have believed Jesus Christ. ou nos achando como melhores aos outros porque nós cremos em Cristo Jesus. Our Father, you have loved us from eternity Senhor, tu tens nos amado desde a eternidade, with an everlasting, eternal love that never changes. com um amor que nunca muda porque ele é eterno. We bow before you in adoration, Nós nos curvamos perante o Senhor em adoração. and we give glory to the God who is able to do with his love as he pleases. E nós damos glória ao Deus que pode fazer com o seu amor assim como lhe apraz. We glory in Calvary, Nós nos gloriamos no Calvário, not of anything in ourselves. não em nada de nós mesmos. Precious Savior, we love you. Precioso Salvador, nós te amamos. Grant us grace to walk in holiness and truth. Concede a tua graça para que andemos em santidade e em verdade. It's in your precious name we pray. Que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amen. Amém.